Tá gravando já? Agora Sim. está. Boa noite, eu sou o Fabrício, eu sou estudante de Engenharia Elétrica, estou cursando a disciplina de Banco de Dados na UFPR e foi proposto para a gente a apresentação de um trabalho final, que era o desenvolvimento de um banco de dados e uma aplicação para consumo. Esse banco de dados é sobre uma loja de aluguel de carros. Eu fiz a parte do front-end. Pode se apresentar aí, Flávio. Boa noite, meu nome é Flávio. A gente fez esse trabalho em conjunto. A minha parte foi com relação à estrutura do banco de dados e ao diagrama Merider do programa do banco. Boa noite, eu sou o Fábio. Em conjunto ali com o Flávio, eu trabalhei na parte mais voltada para o banco de dados também. Inclusive a sequência de apresentação, então, a gente vai começar passando pela parte do banco de dados, explicando as relações ali que a gente fez das tabelas, todas as tabelas que a gente criou ali para essa aplicação. E em sequência a gente vai mostrar ali um caso de uso e mostrar como que as tabelas estão interagindo com a programação desenvolvida, né? Então, o Flávio ele vai começar passando a parte geral do que a gente pensou para essa aplicação. Então, os diferentes campos ali, e depois eu retorno explicando um pouco mais a parte da interação delas, né? Então, como pode ser visto no diagrama, a gente fez 11 tabelas diferentes. E elas estão interligadas entre si de várias formas possíveis. A primeira que eu vou falar, então, vai ser a categorias e carros. Então, ali a gente percebe que os carros eles precisam ter uma categoria, que também vai influenciar no preço deles. E cada carro ele só pode ter uma categoria. Então, a relação da categoria para carros é 1 para vários. Uma categoria e vários carros. Na sequência, os clientes ali. Então, os clientes eles precisam ter um registro no site para eles poder se logar. Então, o cliente ele vai ter só um nome, porém no registro ele vai ter também um e-mail e uma senha. E um cliente ele pode ter vários endereços registrados. Então, por isso que a gente colocou uma relação de 1 para vários no endereço, porque ele pode ter um endereço aqui em Curitiba, mas ele pode também ter um endereço em Londrina, por exemplo. Então, a gente coloca vários endereços que o cliente pode colocar na hora de se registrar. Nos funcionários, cada funcionário ele pode ter uma agência só. Então, cada funcionário ele trabalha em uma agência e, assim como o cliente, ele precisa ter um registro dos funcionários, né? Então, cada funcionário tem seu registro e na hora que ele for se logar no site, ele vai usar o e-mail e a senha dele de funcionário. E também cada funcionário tem um cargo, ou seja, são suas limitações de acordo com o trabalho dele. O atendente, por exemplo, ele só pode trabalhar na própria agência, assim como o gerente, só que daí o gerente ele pode alterar o preço e pode fazer relatórios também. E o diretor, por sua vez, ele pode trabalhar, ele não está limitado na sua agência, então ele pode fazer empréstimos de uma agência X estando na agência Y. E todas essas tabelas, elas estão interligadas entre empréstimos e efetuações, que são as duas tabelas principais do nosso trabalho, que o Fábio vai explicar um pouco agora. Isso, perfeito. Então, o empréstimos e efetuações, o empréstimos em si, ele vai ter as informações do carro e do cliente, né? Então, ele está armazenando essas duas informações. Ele vai ter o ID do empréstimo, o ID do carro, o ID do cliente. E a data prevista para devolução. A gente separou essas duas porque daí a gente consegue deixar em efetuações alguns outros tipos de informações, como por exemplo assim, saber em qual sede o carro foi devolvido, saber de qual sede o carro saiu. Então a gente consegue ter esse tipo de controle por conta dessa tabela que a gente criou de efetuações. Então ali ela está separada, né? No ID de efetuação, que vai ser a primary key dela, né? O ID do funcionário, então a gente consegue pegar quem foi o funcionário que realizou aquela transação.
o ID do empréstimo que está relacionado com a parte da identificação do carro, do cliente e da data prevista de devolução. A ID da agência, que daí entra aquela parte de saber de onde que saiu aquele carro, tá? Ou para onde está aquele carro está sendo devolvido. E o modo de operação que está especificando o tipo de transação realizada. Também tem a data de operação, que daí, por exemplo, se eu tenho um modo de operação de locação, eu coloco qual foi a data que essa locação que essa locação ocorreu. E se eu tenho um modo que seria a devolução, eu tenho a data ali informando qual foi o dia que ocorreu essa devolução. Com isso, a gente consegue fazer toda a restante da lógica ali, da parte de cálculo de preço, caso o cara tenha devolvido o carro na data errada, incide multa nesse tipo no pagamento, enfim. Todas as outras lógicas ali de trato dessa parte da transação, a gente consegue fazer com essas datas de operação. Em resumo, seria isso, a parte do empréstimo de filtrações ali. Que nem o Flávio já comentou as outras categorias ali também, a parte dos carros, funcionários, clientes. Agora a gente consegue partir para uma parte mais demonstrativa e do site mesmo, né, que a gente elaborou, do aplicativo que a gente fez ali para interagir com o banco e mostrar que essa interação está ocorrendo, né? Eu vou apresentar um pouco, então, sobre o aplicativo que a gente desenvolveu. Vou entrar aqui na página inicial dele. Ele já começa com a parte de login. Aqui a gente consegue colocar os usuários que foram cadastrados. A gente separou entre cliente e funcionário, então você precisa selecionar aqui. Se a gente vir no banco de dados, a gente vai ver que tem alguns clientes já cadastrados. Eu vou fazer um select aqui. Então, temos esses clientes. Vou fazer um exemplo logando pelo meu, que eu sou o Fabrício, né? Fabrício@bing, senha do 1 ao 6. E já está salvo aqui que eu estava fazendo alguns testes. Então, você coloca as credenciais, se é o cliente ou funcionário, e ele vai já puxar teu nome e vai fazer a autenticação. Então, olá, Fabrício, login efetuado com sucesso. Após o login, ele entra para a tela de reserva. Na tela de reserva, você pode colocar a data prevista para retirada do carro. Então, ele abre o calendário aqui, eu vou colocar, por exemplo, dia 10. E a data prevista de devolução. Aqui está como retirada também, mas é devolução. Aqui você pode escolher o tipo de categoria que você quer alugar. Então, quando você escolhe um, ele mostra aqui as descrições, né? Então, versão mais econômica e o preço da diária. Então, a gente pode escolher algum carro aqui. Por exemplo, vou pegar as versões de sedã. Clica em verificar carros disponíveis. Então, esses são os carros que estão disponíveis no nosso banco de dados, que a gente cadastrou previamente. Mostra a agência de origem desse carro e a quilometragem atual dele. Então, eu vou escolher aqui esse Argo e vou fazer uma reserva. Então, ele deu reservado com sucesso e já retornou para mim aqui o número de reserva dele. Posso dar OK. Ele volta para a tela de login. Aí agora eu preciso fazer login com um usuário de funcionário. Então, eu vou vir aqui nos registros de funcionário. Vou dar também uma pesquisa. Vou pegar esse Tadeu aqui. A senha dele também é do 1 ao 6. Foi só usuário de testes. Eu tentei fazer login como cliente e já deu erro. Então, tem que ser como funcionário. Aí, olá, Tadeu Almeida. Aqui ele entra para a página de reserva, mas eu quero fazer uma retirada. Vou colocar o código de reserva aqui, que é o código 8. Vou definir uma data de retirada, né? Que é dia 10, que é a data que a gente informou previamente, e a gente consegue ver as informações. Então ele puxou, né? É um Argo, puxou a placa, Renavan, informações.
E as informações do cliente também. A data que ele estava prevista de retirada, que está correto, e a data de devolução. Então, a gente pode retirar. Retirado com sucesso. Voltou para a página inicial. Também, como login de funcionário, a gente pode entrar. Feito com sucesso. Vamos na página de devolução. A gente pode colocar a reserva dele, que é a 8. Foi devolvido no prazo certo, no dia 17. Dá para puxar as informações também do ID da reserva. Então, pega o nome do cliente, placa, Renavan, tudo. A gente faz a devolução. Devolvido com sucesso, ele já calcula aqui o valor com base no tempo que o cara ficou com o carro. E é isso. Tá ok? Esse é o fluxo do sistema. Se a gente for vir aqui no banco, vou dar um select aqui nesse empréstimos. Você pode ver que foi criado realmente o 8, ó. ID do empréstimo 8, do dia 10 ao 17, com cliente 5, carro 9. A gente vê aqui o carro 9 vai ser o Argo mesmo. Então, carro 9 é o Fiat Argo. Ele também efetuou, ele fez os registros de efetuação. Então, ele fez aqui do empréstimo 8 foi feito retirada e devolução no dia 10 e 17. Então, ele registrou certinho. O sistema é isso. Vou mostrar um pouco sobre o código. Foi feito em 2 partes, né? Então, a gente tem aqui uma API feita com Express no Node. Essa API serve as rotas que fazem as consultas no SQL. Então, a gente tem rota de login, tem rota de categoria, carros, reservas. Todas essas rotas são consumidas pelo front-end, que tá nesse código aqui. Então, ele faz login, reserva, então é todo o código, toda a regra de negócio. E o front em si, né, as telas estão aqui nesse HTML meio puro, assim. A parte do front-end é isso. Voltando aqui, o resumo do nosso trabalho foi esse. Então, foi um banco e um aplicativo feito em Node, o banco foi feito no SQLite, o consumo foi feito pelo Express, e é isso. Muito obrigado pela atenção.